Se eu te disser que eu consegui o emprego dos meus sonhos sem mandar 1000 currículos, sem contatos importantes, sem sorte, você acreditaria? Pois é, aconteceu comigo. Tá, meu bem, mais um vídeo aqui inspirador pra você. Pois é, gente, como assim, Josi, você conseguiu o emprego dos sonhos? Eu consegui, e eu vou te dizer como. Eu usei a lei da atração. Lei da atração já é um assunto bem comum aqui no nosso canal, né? Eu gosto muito de abordar esse tema porque é um tema que realmente faz parte da minha vida. Eu demorei a perceber que eu tenho conquistado muitas das coisas que eu sonhava e sonho em viver, mentalizando de maneira positiva, de maneira efetiva. E sim, gente, a lei da atração funciona. Parece louco, né? Parece maluquice. Não é mágica, é mentalidade. A partir do momento que você muda a tua mentalidade, a partir do momento que você foca naquilo que você quer, sim, as coisas acontecem de uma maneira muito incrível. Às vezes não dá nem pra acreditar. E eu tô aqui pra te contar exatamente como eu manifestei esse trabalho que pra mim parecia impossível. Fique comigo até o fim que eu vou te mostrar que você também pode atrair aquilo que você mais deseja. Começa com uma decisão e eu vou te mostrar o caminho. Tudo começou com um sonho simples, que era poder trabalhar com maquiagem. Não sabia exatamente como, mas eu sentia muito forte dentro do meu coração que era isso que eu queria fazer. Não sei se pro resto da minha vida, mas naquele momento era exatamente aquilo que eu desejava, era exatamente aquilo que eu queria fazer. Eu queria poder ajudar a realçar a beleza de outras mulheres. Eu queria poder espalhar o meu toque de carinho, de delicadeza ali, sabe, em momentos especiais para outras mulheres. E a maquiagem era algo que me proporcionava isso. Aí então eu comecei pelo começo, né? Eu dei o primeiro passo. Eu me matriculei num curso de maquiagem na escola Senac. E olha que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Não só pelo que eu aprendi lá, mas pelas pessoas com as quais eu me conectei naquele curso também. E que o universo colocou no meu caminho. Lá eu conheci um rapaz, um colega super gente boa. E no meio de uma conversa bem aleatória, ele me contou que trabalhava na Dailus Cosméticos. E na hora, eu não sei explicar, mas o meu coração acelerou enquanto eu conversava com esse meu amigo. Eu já amava a marca Dailus, usava muitos batons. Tenho hoje, até hoje, né, pincéis da marca, quando a marca estava muito lá no início. Eu sempre admirei a forma como que eles estavam valorizando a maquiagem no mercado nacional. Nós não tínhamos grandes marcas ainda nessa época, tá? Como hoje nós temos uma gama enorme de produtos de maquiagem nacional com muita qualidade. O mercado brasileiro ainda estava começando a engatinhar e a Dailus era uma das marcas que estava aí sobressaindo junto da Vult, junto da Maybelline Brasil, enfim. A Dailus, eu gostava dos produtos porque eles eram custo-benefício maravilhoso, eles eram produtos bons e baratos ao mesmo tempo. Na época eu não tinha muita grana, né? Ainda não tem mais isso logo, em nome de Jesus, a gente joga pro universo, isso logo vai mudar, né? Minha vida é próspera, sim, e a gente só precisa arrumar um jeito de acessar toda essa prosperidade, essa riqueza. Aí veio um plot twist nessa conversa. Ele me disse que na empresa onde ele estava trabalhando surgiu uma vaga para representante de maquiagem num stand, numa perfumaria. E aí ele me perguntou se surgisse essa vaga, né? No caso, se ele podia me indicar. E eu fiquei assim, tipo, extasiada. Gente, vocês não têm noção de como eu fiquei arrepiada na hora. Eu fiquei tipo, meu Deus, vai acontecer. Era o meu sonho. Isso era por volta de 2016, 2017. E eu já era apaixonada pela maquiagem desde 2008. Então faziam praticamente 10 anos aí, né? Eu já trabalhava com maquiagem no salão de cabeleireiro, mas nunca nada muito próximo de uma marca, de trabalhar diretamente com uma marca de maquiagem. Eu fiquei... Eu tava em êxtase, eu tava pisando nas nuvens. Eu saí aquele dia daquela conversa, daquele curso, com aquela sensação, tipo, vai acontecer, não tem como dar errado. A pessoa tá lá me colocando dentro da vaga, tá tudo certo, o universo conspira ao meu favor, assim como eu acredito. Eu saí daquela conversa tão empolgada que parecia que o universo tava me entregando o sinal que eu precisava. Não precisava de mais nada. Era aquilo que eu tava esperando, era aquilo. Não tinha como dar errado. E já no dia seguinte eu comecei a correr atrás de tudo, né? Eu sou acelerada, ansiosa, já comecei a correr atrás de tudo, de currículo atualizado, de portfólio atualizado, né? Documentação, tudo bonitinho. Eu tava assim, determinada a
fazer acontecer junto com aquilo que o universo estava entregando ali nas minhas mãos, né? Porque não adianta só a gente mentalizar, mas você tem que se colocar em movimento, você tem que se colocar aí à disposição para que as coisas aconteçam. E eu não hesitei, eu fui logo correndo atrás de tudo, falei, mano, eu tava muito feliz, eu consigo lembrar até hoje da empolgação, da felicidade que eu tava. Já contei logo pro meu marido, que ficou tão feliz quanto eu, caraca, porque ele sabia o quanto eu queria, né, quanto era o desejo do meu coração poder trabalhar com alguma marca. E aquela semana eu lembro que foi um caos. Eu ainda trabalhava no salão, né, oferecendo serviços de cabeleireiro, depiladora. Eu trabalhava, na verdade, como auxiliar. Eu fazia serviço de auxiliar e fazia serviços na minha cadeira também. Mas era um salão, e assim, com beleza, a gente acaba ganhando um salarinho legal, né, trabalhando com beleza. Mas era um salão que me pagava muito mal. E o pior de tudo é que nada do que fizesse era valorizado. Nada do que eu fizesse era valorizado. Eu lembro que todo o material da maquiagem que eu já fazia para noivas, debutantes, essas coisas assim, era todo meu. Nós tínhamos chegado num acordo nesse salão que a minha comissão seria de 70%, porque o material era todo meu, o salão não tinha custo. E eles ficariam com 30%. Eu sei que depois, no final das contas, ele começou a querer aumentar a porcentagem porque ele viu que começou a ter rotatividade da mulherada, muita festa. E ele começou a tirar da minha comissão, e eu comecei a ficar meio chateada, porque, poxa, a gente trabalha, né, e o material de maquiagem não é barato. Embora um pó dá pra fazer muitas pessoas, um batom dá pra fazer muitas pessoas, mas mesmo assim, o investimento pra você começar no ramo da maquiagem com produtos legais não é tão barato, né? E eu me sentia já meio desvalorizada, então pra mim era o auge. E aí eu corri atrás de tudo, aquela semana foi bem intensa, correndo atrás de tudo, e às vezes faltava documentação, e eu tinha que sair mais cedo do salão, e aí era um caos, porque o dono do salão, terça-feira às vezes a gente praticamente não tinha nada pra fazer, e ele não queria que a gente saísse do salão mesmo, não sendo registrado, né, porque cabeleireiro normalmente é prestador de serviço, e ele queria prender a gente ali como se a gente fosse CLT, e isso não existia, gente, não fazia um menor sentido. Mas eu acreditava que ia dar tudo certo, que tava tudo certo já tava mais tranquila, falando, mano, eu vou conseguir sair daqui e vou trabalhar numa empresa, né, mais bacana e tal. E aí no final de semana veio a notícia assim que foi aterrador. Na verdade eu finalizei a entrega de toda a documentação pra na segunda-feira já começar. E passou o final de semana, eles iam me confirmar no sábado o horário da segunda-feira. E no sábado nada aconteceu. E aí, na segunda-feira pela manhã, veio a notícia mais aterradora da minha vida naquele momento, né? Porque eu tava muito ansiosa, muito esperançosa, muito feliz. E a notícia veio como um balde de água fria pra mim. Que assim, naquele momento foi uma notícia que destruiu completamente os meus sonhos. E ela veio como uma bomba, assim, sabe, em cima de mim. Meu amigo me contou que, infelizmente, aquela vaga que eu tinha me dedicado tanto pra conquistar, né, na medida de trazendo a documentação, que, gente, era muito documento, era exame, era tudo, e eu fui fazendo tudo do meu bolso. E aí ele falou que acho que era o supervisor, gerente dele, não sei, acabou optando por, simplesmente assim, optando por colocar o sobrinho dele na vaga. Gente, eu senti meu chão abrir. Na hora eu não quis demonstrar logo pro meu amigo que eu tinha ficado tão triste. Falei, tá bom, não era pra ser. Conversei com ele, mas quando desliguei o telefone, eu chorava copiosamente. Era uma sensação de luto, de perda mesmo, sabe? E parecia que eu tinha perdido alguma coisa que era muito minha. Era uma sensação assim de nada dá certo. Eu cheguei a verbalizar isso pro meu marido. Nada dá certo pra mim. Todas as vezes que eu estou muito perto de conquistar alguma coisa, parece que tudo desaba. Foi um momento assim bem pesado pra mim, de uma energia bem pesada de tristeza naquele momento. E eu chorava tanto, eu fiquei sem dormir, quase adoeci. Coisa rara que acontece comigo é que eu nunca perco o apetite por nada, e eu não tinha nem apetite, eu não queria sair da minha cama, eu tava bem abalada porque a minha frustração foi tão grande, que ela chegou a ser física, e eu praticamente
entrei ali num processinho de depressão mesmo, de queda, de vontade de continuar, sabe? De continuar acreditando, de continuar lutando. Foi uma fase bem difícil, demorou um período aí que eu não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém, eu não queria comer, eu não queria nada. Eu perdi o brilho, porque eu sou muito ansiosa, né? E eu sempre fui muito movida por essa ansiedade, por essa vontade. E quando veio esse balde de água fria, eu não soube lidar naquele momento com aquela frustração. Então foi bem pesado. Confesso que foi bem pesado mesmo, não foi fácil de passar, não foi fácil de transcender aquele momento, não. Mas a vida tem que seguir. E é nesse momento que eu sei que você ou muitas pessoas acabam desistindo. Eu quase desisti também. Mas alguma coisa dentro de mim me falava, calma, sabe? Ao mesmo momento, era uma briga. Ao mesmo tempo que eu tava total desacreditada, alguma coisa dentro de mim falava, não é o fim dessa história. Calma, que no final as coisas se ajeitam. Tem uma frase que eu carrego pra minha vida, que eu aprendi com a minha mãe, que aquilo que é pra ser meu, ele vai chegar até mim. Minha mãe, de maneira simples, uma mulher muito simplória, ela sempre falou isso, sempre pregou isso dentro de casa. De maneira até sem entender o peso disso, mas é uma das coisas mais verdadeiras. Aquilo que é teu, ele vai chegar nas suas mãos. Não tem como dar errado. É dessa maneira. O que é teu, pode dar a volta que for, ele vai chegar na tua mão. Se chegou na tua mão é pra ser seu. Se não aconteceu, se acalma, porque não era pra acontecer dessa maneira. Porque a gente tem a mania de achar que as coisas têm que acontecer no nosso tempo, da nossa maneira, debaixo da nossa orquestramento. Ali, nem sei se essa palavra existe, mas calma, acalma teu coração, que as coisas no final elas dão certo, elas se encaixam de uma forma ou de outra. O meu marido sempre foi o meu maior incentivador e quando ele me viu naquela situação, ele virou pra mim e falou assim, mas vale a pena mesmo você ficar nesse estado por uma vaga de R$ 1.500? Porque sim. Parece loucura, né? Mas o salário era R$ 1.500. Não que R$ 1.500 seja um pouco, tá, gente? Não me entendam mal. Eu sei que o salário mínimo hoje bate em torno disso. Na época, o salário mínimo acho que era em torno de 1.200. Então eu ia ganhar 1.500 mais alguns benefícios, que daria, sei lá, um pouquinho mais disso. Mas não era uma vaga de um salário incrível, de um salário exorbitante. Afinal de contas, eu estava começando na empresa, eu estava acabando de chegar. Mas eu sempre tive ciência de que meu foco não era aquela vaga. Eu sempre soube entender que tudo na vida tem um processo para acontecer. O meu foco nunca foi aquele valor, somente aquele valor. Nossa, Josi, mas R$ 1.500 não resolve sua vida? Me ajudava sim a pagar muitas contas. Graças a Deus, na época eu não pagava aluguel, então meu marido trabalhava, nós sempre trabalhamos, sempre guardamos um pouquinho de dinheiro para se caso apertasse alguma coisinha. Então, assim, não era o meu único foco ganhar um super salário, até porque eu sabia que isso não ia acontecer, porque no salão também eu não ganhava muito bem, né? Muito diferente disso, não. Mas eu via naquela oportunidade a oportunidade do crescimento, a oportunidade de expandir, a oportunidade de me conectar com pessoas, de me conectar com, de fato, uma empresa sólida. E era isso que eu vislumbrava, sabe? A oportunidade. Eu falava, eu preciso só de uma chance para estar nesse lugar. E lá a gente vai fazendo acontecer. É sobre crescer e me desenvolver dentro de uma marca, de aprender e de vivenciar aquilo que eu sonhava. E de vivenciar aquilo que eu sonhava e que eu realmente amava, sabe? Era sobre entrar por aquela porta, mesmo que pequena, pra conseguir atravessar e vivenciar tudo aquilo que eu sabia que o universo, eu tinha certeza que o universo tinha preparado pra mim. Eu tinha certeza absoluta que não era só sobre aquele momento, mas era sobre tudo aquilo que o universo podia me trazer através daquilo. E eu quero fazer uma pausa aqui que é sobre ter clareza, é sobre começar. Sempre é sobre começar. Se você fica... Sonhar é maravilhoso, desejar e mentalizar é incrível, mas você precisa começar. Acho que é a Bíblia que fala sobre a fé sem obras... a Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta. E o que eu entendo disso é que não adianta só você acreditar, você tem que se colocar em ação, você tem que começar de alguma forma. Tipo aqui no YouTube, eu tô começando gravando os meus vídeos aqui, ó, no meu ambiente, não é o ambiente mais incrível, mas é o que eu tenho. Eu tenho alguns livros que eu gosto de ler, um cheirinho, um copo, roteador da internet, um luminoso ali que tá desligado.
Mas não importa a maneira como você vai começar. Apenas começa, dá o primeiro passo. Eu costumo acreditar muito que a gente não precisa ver o caminho todo, a gente não precisa ver a escada inteira. Mas coloca o pé no primeiro degrau, que Deus vai te dando os demais. É degrau por degrau, é passo a passo, é step by step mesmo, sabe? E as coisas vão acontecendo se você se coloca nesse movimento, né? Que é o movimento da vida, gente. A vida não é estagnada, a vida ela é movimento o tempo todo e a gente não pode se conformar em estar estagnado, né? Não se colocar à disposição das coisas acontecerem. Esteja sempre pronto para que as coisas aconteçam. Mesmo que de repente elas não aconteçam da maneira como você sonha, mas elas de alguma forma vão acontecer, vão te ajudar a chegar aonde você sonha, aonde você almeja. Voltando à história, um dia depois daquilo foi normal. Eu sabia, tava vivendo ali meio que no automático, estudando, trabalhando, tava meio chateada, frustrada. Mas, ao mesmo tempo, fui aceitando que eu não podia mudar aquilo. Eu simplesmente não podia mudar. Não tinha o que eu pudesse fazer pra mudar aquilo, né? Então, era aceitar. Meu amigo, coitado, ele ficou meio chateado. Ele achou que... Não sei se ele... A gente nunca conversou sobre isso, mas eu acho que ele meio que pensou que a culpa era dele. Eu percebi que ele começou meio que se afastar. Ele começou a se aproximar mais de uma outra colega. Ele ficava muito comigo. E ele começou meio que se afastar. Eu achei que ele se sentiu um pouco culpado, mas não tinha nada a ver, gente. Até porque não estava na mão dele. O que ele podia fazer, ele fez. Que foi me indicar, foi, né, me colocar ali à disposição da vaga, mas as coisas não aconteceram. E hoje eu tenho muita clareza de que, de fato, não era pra acontecer. Não era exatamente aquele momento. Aquela vaga não era pra mim. Aquela vaga não era minha. E por mais que eu almejasse muito, não era aquilo que o universo tinha... preparado pra mim naquele momento. Ali na frente ele tinha algo maior. Ali na frente ele tinha algo bem diferente. E o importante é a gente ter clareza sempre, por quê? Porque eu, por um momento, eu me esqueci que quando eu comecei a mentalizar a lei da atração sobre o emprego que eu queria trabalhar, eu era muito enfática que eu queria trabalhar com a possibilidade de trabalhar com artistas, com modelos, com gente bonita, gente feliz, gente que estivesse alegre. Não que trabalhar no salão não fosse gostoso, mas o clima de uma noiva, de uma debutante é sempre muito tenso, né? E eu queria trabalhar num ambiente um pouco mais leve, um pouco mais artístico, sabe? Onde ajudasse a me desenvolver ali, porque eu sempre fui muito criativa, né? Sempre gostei muito de coisas diferentes. E eu tinha me esquecido que esse era o ambiente que eu tinha criado na minha cabeça e jogado pro universo para que ele me devolvesse. E a verdade é que aquela vaga da Dailys era pra ficar em pé o dia inteiro, num ponto de vendas de produto de cosméticos, numa perfumaria, oferecendo maquiagem pra gente do dia a dia comprar. Não que era ruim, como eu expliquei, eu vislumbrava aquela vaga, né, em coisas muito maiores. Mas, a princípio, não... Entende a desconexão? O ramo era o mesmo. Mas ela estava completamente desconectada daquilo que eu tinha pedido, daquilo que eu tinha mentalizado, né? Daquilo que eu acreditava que iria acontecer. Então, de fato, aquela vaga não era minha, porque não foi aquilo que eu pedi. E não que seja ruim, tá, gente, trabalhar dessa maneira, eu acho incrível, mas não era aquilo que eu tinha sonhado. É sobre isso, não era aquilo que eu tinha sonhado. Não era ali que eu conseguiria trabalhar com backstage, com campanhas... Entende a desconexão? Eu só não entendia que o que estava por vir aí era muito maior. E aí, um belo dia, uma colega desta mesma turma de maquiagem, ela era bem quietinha, assim, sabe, japonesa. Ela era mais na dela, mais observadora. Ela veio me perguntar se eu já trabalhava com maquiagem, que ela me viu conversando com uma outra amiga. Eu falei que sim, né, já trabalhava. Eu falei, empolgadíssima, né? Sim, trabalho. Porque de fato eu amava muito, ainda amo, mas já não trabalho mais com isso. Mas naquele momento, meu Deus do céu, eu era empolgada pra falar de maquiagem com qualquer pessoa que passasse por mim e falasse de maquiagem, era o meu assunto favorito. E eu falava assim, trabalho, e mostrei algumas noivas que eu fiz. Na sala a gente acabou maquiando uma outra, que era uma das atividades, ela gostou. Ela ficou me observando, assim, meio analítica, meio pensativa. E ficou quieta. Umas 2 semanas passaram. A gente trocou muita figurinha nesse período. Falamos sobre maquiagem, sobre o mercado, sobre posicionamento, sobre profissionalismo. Falei um pouco sobre a minha visão, né, de como era o mercado da beleza. A gente conversou bastante, trocou bastante figurinha. Ela já tinha bastante experiência também no ramo. E a gente acabou se aproximando. E ela sempre me ouvindo com bastante atenção. E eu só não tinha percebido que ela estava me sondando. E aí, repentinamente, veio o convite. Ela era irmã
A irmã dela era dona de uma agência de modelos aqui em São Paulo e o cunhado de um estúdio fotográfico que, pasmem, fotografava muitos artistas. Eu não sabia disso. Eu só sabia que a irmã dela era dona de uma agência de modelos e que o cunhado tinha um estúdio fotográfico. Era até aí que eu sabia. A parte dos artistas eu fiquei sabendo logo que eu cheguei lá. Que foi um susto. E claro que eu aceitei, né, gente? Eu falei, claro que eu vou, eu quero sim. Ela me convidou pra fazer um trabalho. Ela me chamou pra ajudar na produção de um trabalho com um estilista chamado Valério Araújo. Ele veste, acho que pra carnaval, pra alguns eventos, tipo São Paulo Fashion Week, essas coisas assim, Sabrina Sato. Já vestiu a Elke Maravilha, que era uma artista da década de 80, 90. Ele veste uma galera aí super top, super hypada. Só que o job era com ele, né? A sessão de fotografia era com ele, com alguns modelos. E ela me perguntou se eu queria ajudar na produção disso. Acredito eu que era pra ver como é que eu trabalhava, como é que eu me desenvolveria naquele ambiente, porque é de fato um ambiente muito diferente do ambiente de salão, né? O approach com os clientes é outro, a temática é completamente diferente. E, óbvio, que eu aceitei na hora, eu não perguntei sobre nada, eu só falei, claro que eu quero sim. Eu não perguntei preço, eu não perguntei horário, eu não perguntei nada, pra mim era tipo, nossa, é a chance de eu estar inserida nesse mercado, claro que eu quero. Era a chance de eu fazer contato, de eu, sei lá, de estar inserida nesse ambiente, a minha chama se reacendeu de novo, eu tava de novo radiante. Depois de algumas semanas no limbo, no total depressão, eu tava de novo. Caraca, que demais, eu vou lá, vou me distrair, vou aprender coisa nova, vou ver como é que funciona. Eu tava de novo feliz, eu tava de novo entusiasmada com o meu trabalho. Nossa, aquilo pra mim não tinha preço, não tinha o que pagasse. Isso, só de lembrar, me dá dor na musculatura da mandíbula, do rosto, de tão feliz, de tamanha era a minha felicidade. E aí, então eu fui lá fazer o trabalho com o Valério Araújo, foi incrível. A única coisa que ela chegou pra mim me contando falou assim, então, só que esse trabalho não tem pagamento, tudo bem? Eu não tava nem aí, falei, claro que tá tudo bem, eu quero aprender, eu deixei bem claro pra ela, eu quero aprender, eu quero entender, é o ambiente que eu... Aí eu abri pra ela, né, é o tipo de ambiente que eu tenho muita vontade de aprender a trabalhar, que é nesse cenário de trabalhar com artista, trabalhar com backstage de ensaio fotográfico, de trabalhar com, quem sabe, desfile. E aí ela falou, então tá bom, marcou o horário comigo, eu estava lá com a minha mala cheia de produtos. A irmã dela me recebeu ali de maneira muito, muito legal, muito educada, eles todos eram muito atenciosos, muito queridos. Tinham outros fotógrafos lá e eu fui muito bem recebida pelo cunhado dela também. Logo chegaram os modelos primeiro e aí eu tava empolgada, ajudei a preparar os cabelos, maquiagens, modelos queridos, lindos, né? E logo chegou o Valério, que era uma pessoa assim excepcional. E aquele dia foi incrível, foi um dia assim que eu não vi as horas passar, passou tudo tão rápido e eu queria que ele não terminasse. Quando terminou, por volta ali das 18h30, ela me convidou, falou, nós vamos jantar lá no bar da Dona Onça, que é no centro de São Paulo. Você quer ir? Eu falei, não vou pra casa, porque o trânsito pra Guarulhos era bem caótico, eu falei, não, vou pra casa. Eu tava entusiasmada pra contar pro Júnior como é que foi, tudo. E eu falei, meu Deus do céu, eu preciso contar, né, pra alguém como é que foi. Tava um pouco cansada, mas eu não sentia o cansaço por conta da euforia mesmo, né? Do entusiasmo. E quando foi, isso foi numa sexta-feira, quando foi no sábado, no finalzinho da noite, era por volta de umas 10h30, 11h, ela me chamou novamente. Você consegue ir amanhã pro estúdio? A gente vai precisar de alguém pra trabalhar lá. E aí dessa vez era pagando. E pasmem, uma única diária, num final de semana. Naquela época eu entrava às 8 e saía 2h30 no sábado. Eu tirava em torno ali de R$450. Mais ou menos. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, porque eu fazia por cabeça, né? Eu sei que na correria a gente fez bastante modelos e deu mais ou menos aí em torno de R$450. E aí logo eu fiz as contas, né? Gente, se
Se ela me chamar todos os sábados, eu já, se fosse pensar só pelo dinheiro, eu já tiraria ali praticamente quase que o salário que eu ganharia na Dailos trabalhando um dia na semana, só no final de semana, algumas horas, no ambiente que eu queria trabalhar. E eu fiquei assim, falei, como assim? Eu nem sabia dessa possibilidade de ganho. Eu imaginava que essa possibilidade de ganhos era pra maquiadores famosos, cabeleireiros muito grandes, né? E eu, uma menina ali pobre, começando a minha carreira no ramo da beleza, imaginava que, tipo, o teto máximo seria no máximo ali 1.500, 1.700, quiçá R$2.000 naquela época. Já era um dinheiro legal, mas não era nada que mudasse a vida, não. Eu sempre fui muito bem realista, muito pé no chão, que pra se cobrar, tipo, R$15.000 em uma noiva, como fazia o Junior Mendes, era algo meio surreal. Você tinha que estar inserido ali num contexto bem diferente, economicamente falando. E eu não tinha a menor possibilidade nem de me aproximar desse tipo de pessoas, porque a minha realidade, onde eu vivia, era completamente diferente. Mas eu vi ali a possibilidade de crescimento. E aí ela me chamou no sábado, e passou mais uma semana, ela me chamou na próxima quinta. Na quinta ela já me chamou pra quinta, sexta e sábado, isso assim, de uma semana pra outra. Quando eu me vi, gente, teve períodos ali de eu estar ganhando, na época, mais de R$5.000, trabalhando com maquiagem, trabalhando 3, 4 dias na semana. E aí, depois de uns 5 meses, mais ou menos, eles já viajavam, né, pelo Brasil. E isso eu nem sonhava, eu nem imaginava isso. Eles viajavam pelo Brasil e ela me perguntou se eu queria começar a viajar com eles. Então assim, eu fiz muitas viagens, eu conheci muitos lugares lindos, com tudo pago, eu não tinha que gastar nada, com hospedagem paga, com alimentação paga, com transporte pago pelo estúdio, né? Pra trabalhar com gente bacana. Então a gente fez Paraná, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, aqui pelas regiões do interior. Conheci muita gente legal, conheci muita bacana, foi muito legal, foi muito gostoso. Eu amava viajar, eu amava aquela coisa de montar todo o estúdio no local, de preparar as araras, de preparar a bancada de maquiagem. Gente, eu amava, eu faria aquilo de graça. Eles não precisam saber, eu faria aquilo de graça na época. Mas sim, eu tava vivendo aquilo que eu tinha tanto sonhado. Tá, Josi, você já contou de que fazia maquiagem, de que fazia cabelo, trabalhava com modelos, mas e os artistas, cadê? Pois é, nesse meio tempo também fiz algumas meninas das novelas mais hypadas na época, que era Chiquititas, Cúmplices de um Resgate, chegamos a fazer produção da Sheila Carvalho. Nossa, gente, teve bastante artista. Ele fotografava muito Larissa Manoela, começou a fotografar a galera que saía do pós-BBB. Então, assim, gente, aquilo que eu sonhei tinha se concretizado de uma maneira que foi até melhor do que eu tinha sonhado. Então, o que eu quero deixar aqui nesse vídeo hoje é que não desista dos seus sonhos. Mentalize sempre da maneira como você quer. Seja objetivo. Seja objetivo. Isso não é sobre religião, tá, gente? Eu sou cristã, não tenho nenhuma igreja, né, específica, mas eu sou cristã, eu pratico o cristianismo, minha fé é cristã, mas eu sou muito espiritualizada e eu amo essa parte de desenvolvimento humano, de desenvolvimento pessoal. E eu acredito que a lei da atração, ela trabalha muito com a gente nessa parte de se desenvolver e de acreditar que as coisas, elas podem sim acontecer. Sim, a lei da atração funciona. Eu tenho tantos outros relatos, eu vou trazendo pra vocês aqui aos poucos, de coisas que eu mentalizei, e eu mentalizei da maneira exata como eu queria, e elas aconteceram. Tem coisas que na época eu nem sabia que era sobre a lei da atração, eu chamava apenas de fé, porque de fato a fé é justamente caminha, né, com que se descreve da lei da atração. Você tem que ter uma fé decidida. Tem naquele livro O Segredo que ele fala que a fé tem que ser decidida. E o que é fé decidida? É aquilo que, olha, eu quero isso exatamente assim e eu vou batalhar e buscar isso.
E a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento daquelas coisas que você não vê, que ainda você não viu concretizar, mas que você realmente espera. Gente, é a mesma coisa. Nós estamos falando exatamente da mesma coisa, entendem? Então, assim, não desista dos seus sonhos. Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos, já dizia o Walt Disney. Então, assim, se você pode sonhar, sim, você pode realizar. Porque se já aconteceu aqui, se você já consegue vislumbrar, se você já consegue projetar, porque os nossos olhos, sim, são projetores da nossa alma, é porque isso já existe. Então, acredita, não desista. Essa é a mensagem. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!